Olá pessoal, esse é o segundo vídeo da série de vídeos sobre eletroquímica. Assim como qualquer outra reação química, um princípio básico para que uma reação de oxirredução aconteça é que os reagentes estejam em contato. Como no exemplo ilustrado aqui, nós temos uma solução de sulfato de cobre como fonte de íons cobre 2+, em contato com uma placa metálica de zinco. Do contato entre as duas substâncias ocorre o processo de oxirredução. Os átomos de zinco da placa que vão se oxidar transferem elétrons para os íons cobre em solução, e com o passar do tempo ocorrerá depósito de cobre metálico sobre a placa de zinco, ao passo que a placa de zinco irá se desgastar, bem como a solução de cobre perderá sua coloração azulada, que é proveniente dos íons cobre 2+. Mas no caso específico das reações de oxirredução, essas podem ser processadas em dispositivos especiais que permitem que nós estudemos esse tipo de reação em sistemas denominados de células eletroquímicas. Portanto, uma célula eletroquímica é um arranjo constituído de dois eletrodos. Bom, geralmente é metálico, mas pode ser de outro tipo, como nós veremos. E cada um em um contato com a solução de um eletrólito adequado. Então, o cátodo será o eletrodo no qual ocorre a redução e o ânodo, o eletrodo no qual ocorre a oxidação. E vão existir basicamente dois tipos de células eletroquímicas: as células ditas galvânicas ou voltaicas e as células eletrolíticas. As células galvânicas compreendem uma reação química espontânea que, ao ocorrerem, vão gerar corrente elétrica. Então, a combinação desses eletrodos vão gerar um potencial elétrico que impulsiona uma reação de oxirredução naturalmente. Ao passo que as células eletrolíticas constituem reações que não são naturalmente espontâneas e precisarão de uma fonte de energia interna que forneça uma corrente elétrica capaz de fazer com que a reação química aconteça. Alguns tipos de configuração de células eletroquímicas. Uma delas é a chamada de separação por parede porosa. Eu terei um único recipiente em que eu tenho duas soluções separadas por uma placa porosa. Em um dos lados dessa placa porosa eu tenho uma solução de sulfato de zinco que produz íons zincos 2+, em contato com uma placa também de zinco. Esse sistema íons zinco em contato com a placa de zinco constitui um eletrodo, o ânodo, onde ocorrerá o processo de oxidação. Do lado oposto, nós temos uma solução de sulfato de cobre como fontes de íon cobre 2+, em contato com uma placa de cobre, o que constitui o eletrodo onde acontecerá a redução, ou seja, o cátodo. E a separação da parede porosa permite a migração de íons entre as soluções. As placas metálicas serão conectadas por um fio externo que permite o fluxo de elétrons. Então, os elétrons que serão doados pelos átomos de zinco da placa ao sofrer oxidação migrarão por um fio externo ou um circuito elétrico externo, chegarão até a placa de cobre e serão capturados por íons cobre da solução que irão se reduzir e se depositar sobre a placa. Essa é a estrutura básica de uma célula eletroquímica com separação porosa. Aqui nós podemos imaginar que haverá um incremento de íons zinco deste lado da célula eletroquímica, ao passo que haverá saída contínua de íons cobre da solução do lado oposto. Portanto, a parede porosa propiciará a migração de íons sulfato do cátodo para o ânodo e migração de íons zinco do ânodo para o cátodo através da parede porosa. E esse desbalanceamento de cargas dos lados diferentes da célula eletroquímica irá gerar um potencial chamado de potencial de junção líquida, que em um determinado momento pode interromper o fluxo de elétron da reação redox. Uma outra configuração de célula eletroquímica bastante comum é o uso de ponte salina. Aqui, as
as soluções estarão em recipientes diferentes, a solução de sulfato de cobre e a solução de sulfato de zinco. Em cada uma é imersa uma placa do respectivo metal, ou seja, solução de sulfato de zinco, uma placa de zinco, solução de sulfato de cobre e uma placa de cobre. Um tubo em U de vidro com as suas extremidades preenchidas com um material poroso contém uma solução de um eletrólito adequado, como por exemplo o cloreto de potássio, que fará a migração para ambas semicélulas para equilibrar as cargas e reduzir o potencial de junção líquida. E nesse caso, as placas metálicas são então conectadas por um fio externo. E nessa figura em especial é ilustrado aqui a presença de um voltímetro, exatamente para medir a diferença de potencial que se estabelece entre esses dois eletrodos ao serem conectados. Além dessa estrutura de eletrodo em que eu tenho um metal e os íons do metal, como foi mostrado até agora, eu posso ter outras configurações. Essa seria talvez o mais comum e recorrente estrutura de um eletrodo. Então eu tenho uma placa ou um pedaço do metal sólido imerso em uma solução dos seus íons. E aqui está representado as duas reações que podem ocorrer. Se esse eletrodo atua como um cátodo, eu tenho a reação catódica de redução, em que os íons de ferro da solução vão capturar 2 elétrons e vão se converter em ferro sólido e se depositar sobre a placa metálica. Se esse mesmo eletrodo, em uma outra configuração, atua como um ânodo, a reação anódica de oxidação é representada por átomos de ferro que cedem 2 elétrons, se transformam em íons ferro 2+, e migram para o seio da solução. Outra possível configuração de eletrodo é o chamado eletrodo gás-íon. Nesse caso, o que se tem é o borbulhamento de um gás em uma solução que contém seus cátions ou seus ânions. Isso vai depender da natureza do gás. E o contato elétrico com o circuito que compõe a célula eletroquímica é feito por um material inerte, em geral, platina. Nesse caso específico é ilustrado o eletrodo de hidrogênio, em que eu tenho uma solução de ácido clorídrico como sendo a fonte de íons H+, na concentração de 1 mol por litro. Esse gás ele é borbulhado nesse sistema a uma pressão de aproximadamente 1 atm, que seria aqui 325 Pascal. E então eu tenho as duas possíveis reações. Se esse eletrodo de hidrogênio atua como um cátodo, a reação catódica de redução será expressa como os íons H+, capturando elétrons e se convertendo em gás hidrogênio. Por outro lado, se esse mesmo eletrodo, em uma outra configuração de célula, atua como ânodo, a reação anódica de oxidação é representada pelas moléculas de gás de hidrogênio que se oxidam a íons H+, e passam para o seio da solução e cedem 2 elétrons. Uma terceira configuração de eletrodo é o eletrodo metal ânion de sal pouco solúvel. Nesse caso, a configuração que se tem é o metal em contato com um dos seus sais que apresente baixa solubilidade, ao mesmo tempo que está em contato com um ânion desse sal. Um exemplo típico é o chamado eletrodo de prata-cloreto de prata. E aqui está exemplificado as reações que podem acontecer. No primeiro caso, quando esse eletrodo, em uma dada configuração de célula eletroquímica, atua como cátodo, a reação de redução será expressa como a redução dos íons prata presente na fase sólida, cloreto de prata, que capturam um elétron, se convertem em prata metálica e liberam íons cloretos no seio da solução. Uma outra possibilidade seria esse mesmo eletrodo atuar como ânodo. Então nós teríamos aqui a oxidação dos átomos de prata metálico a prata +1, que iria se depositar na forma de cloreto de prata sólido e consequentemente liberação de um elétron. E essa reação envolveria a captura também de íons cloreto do seio da solução para se acomodarem junto da prata iônica com o sal pouco solúvel.
Uma quarta e última configuração de eletrodo é aquela na qual as espécies oxidada e reduzida se encontram no seio da solução. Por exemplo, as espécies ferro 2, ferro 3. Então, o que nós temos é uma solução com ambas as espécies e o contato metálico com o restante da célula eletroquímica é feito por meio de um eletrodo inerte, que, assim como no caso do eletrodo de gás, pode ser feito pela platina. Então, nesse caso, nós teríamos a reação catódica de redução, seria expressa como sendo os íons ferros 3+, ou férrico, capturarem um elétron e se converterem na forma reduzida ferro 2+. O processo inverso de oxidação envolve a transformação de ferro 2 em ferro 3 pela liberação de um dos seus elétrons. Então, são essas as 4 configurações que nós vamos discutir de eletrodos. Essas 4 configurações elas podem ser combinadas entre si e gerar os mais diferentes tipos de células eletroquímicas. E é importante que nós também sejamos capazes de representar essas células eletroquímicas por meio de diagramas. Então, o que são os diagramas de célula? São descrições simbólicas das células eletroquímicas segundo as convenções da IUPAC. E ela segue 4 etapas básicas. Então, regra número 1. Cada símbolo e fórmula representa a fase que a substância ou espécie química se encontra. As linhas verticais serão usadas para representarem interfaces ou junções. 2 linhas verticais representam a junção eletrolítica, ou seja, a parede porosa ou a ponte salina, por exemplo. E no diagrama de célula, a representação do ânodo deve preceder o cátodo. Vamos ver como que isso funciona. Tomamos como exemplo simples a célula eletroquímica composta de um eletrodo de zinco como ânodo e um eletrodo de cobre como cátodo. E essa configuração é conhecida como pilha de Daniel. Nós temos que o eletrodo zinco sólido, zinco iônico, corresponde ao ânodo, portanto eu represento o zinco sólido, uma barra depois representa o zinco aquoso. A barra representa a interface entre o meio líquido, a solução, e a placa sólida. Na sequência eu tenho a ponte salina. Então a ponte salina, esse dispositivo é representado com as 2 barras duplas verticais. Na sequência eu tenho a solução de íons cobre e o cobre metálico, e ambos são separados com uma barra metálica indicando a interface entre o seio da solução e a barra sólida, e essa parte representa o cátodo. Então nós teríamos aqui a representação da célula ou da pilha de Daniel por meio dos diagramas de células. Muitas vezes também é importante que a gente faça o processo inverso. Se nos é apresentado um diagrama de célula, é importante que sejamos capazes de representar a reação de oxirredução envolvida. E para isso basta representar a reação de oxidação. Nesse caso eu tenho a oxidação de zinco sólido, 0, a zinco 2+, e a liberação de 2 elétrons. E na sequência eu represento a redução. Eu vou ter a redução da prata iônica à prata sólida. Na sequência, eu precisaria somar as 2 equações. E para somar essas 2 equações, elas precisam estar balanceadas em termos de átomos e em termos de carga, como nós vimos nos vídeos anteriores. Portanto, bastaria adicionar o coeficiente 2 à equação de redução e efetuar o somatório. Então, partindo do diagrama de célula, também seria possível representar o processo de oxidação, redução em termos de meias reações ou semi-reações, como também a equação global do processo. Bom, então, até esse ponto, nós discutimos o conceito de reações de oxirredução e entendemos que essa categoria de reações químicas são reações que ocorrem por transferência de elétrons. Uma espécie química transfere elétron para uma outra espécie. A espécie que cede os elétrons sofre a oxidação, ao passo que a espécie que recebe os elétrons sofre o processo de redução. Mas qual seria a origem desses processos redox e como mensurar essa tendência de oxidação e redução das diferentes espécies? Nós poderíamos dizer que cada espécie química, cada composto químico tem diferentes tendências de atração de elétrons.
Então, quando essas substâncias, quando esses compostos são colocados em contato, surge um potencial elétrico que faz com que os elétrons migrem de uma substância para outra, ou de uma espécie química para outra. E as células eletroquímicas é uma maneira conveniente de nós estudarmos esses processos de forma quantitativa, inclusive mensurar o potencial elétrico que se estabelece entre dois eletrodos. Então, cada semicélula, cada eletrodo é caracterizado por um certo potencial, que é o potencial desse eletrodo em específico. E isso é uma espécie de tendência dessa substância ou desse eletrodo, desse composto, se oxidar ou reduzir frente a outra substância. Perceba que isso em si já indica que essa característica da substância de oxidar ou reduzir é relativa a uma outra substância. De modo que não é possível medir o potencial absoluto de uma semicélula, mas apenas da célula como um todo. Isso sugere a necessidade de estabelecermos um padrão de medida, um padrão de comparação, para que possamos então estabelecer uma escala de tendência de oxidar e reduzir para a substância, o que é de extrema importância. Então, o eletrodo que foi escolhido como sendo esse padrão de referência foi o chamado EPH, ou eletrodo padrão de hidrogênio. As razões para essa escolha são ser fácil de construção, exibir um comportamento reacional reversível e ser capaz de reproduzir potenciais constantes. Então, o eletrodo padrão de hidrogênio é um eletrodo do tipo íon-gás, em que se tem uma solução de íons H+, na concentração de 1 mol por litro. O contato metálico com o circuito externo é feito por um fio de platina e gás de hidrogênio é borbulhado na pressão constante de 1 atm. A esse eletrodo é atribuído de forma arbitrária potencial de redução igual a zero. O que significa dizer potencial arbitrado? Significa dizer que essa é uma escolha. Nós decidimos impor valor zero para esse potencial e então nós podemos medir o potencial de outras semicélulas em comparação com o nosso padrão de referência, ao qual nós atribuímos valor zero. Quando as medidas são feitas sobre as condições de concentração unitária, pressão dos gases a 1 atm e temperatura de 25 graus Celsius, essas são ditas condições padrões e o potencial medido sob essas condições, por sua vez, também é dito potencial padrão do eletrodo ou da célula, se esse for o caso. Bom, então o potencial de uma célula, onde o eletrodo em questão é aquele do lado direito, ou seja, na posição de cátodo, e o EPH, ou seja, nosso eletrodo padrão de hidrogênio é o da esquerda, ocupando a posição de ânodo, vai ser dado por essa expressão. Então, o potencial da célula é igual ao potencial do eletrodo que ocupa a posição de cátodo menos o potencial do eletrodo padrão de hidrogênio. Note que nós atribuímos ao valor do potencial do EPH zero, portanto, o potencial medido nessas condições corresponderá ao potencial da meia célula em questão. E, se essas medidas forem feitas sob condições padrões, de concentração unitária, pressão e temperatura, o potencial em si é dito potencial padrão do eletrodo. Portanto, o que nós podemos fazer é combinar diferentes meias células com o eletrodo padrão de hidrogênio. Uma vez que atribuímos de forma arbitrária potencial padrão zero para a meia célula de hidrogênio, o potencial que se estabelece entre qualquer outra meia célula e o eletrodo padrão de hidrogênio será atribuído exclusivamente a esse eletrodo em questão. No exemplo aqui, o que se fez foi combinar o eletrodo de cobre com o eletrodo padrão de hidrogênio. Uma vez que o dispositivo de medida de potencial, o multímetro, indica 0,34 volts, isso significa que o potencial da meia célula de cobre é de 0,34 volts. E por ser um potencial positivo, isso sugere que essa reação é espontânea na direção sugerida, ou seja, as moléculas de hidrogênio serão oxidadas a íons H+, enquanto que os íons de cobre serão reduzidos a cobre metálico.
Combinando diferentes meias células com a célula padrão, isso nos permite gerar uma sequência, ou melhor, uma tabulação dessas informações. E então a gente pode dispor o potencial padrão de diversas meias células. E então a gente pode compará-las entre si sem ter que fazer os experimentos na prática. Perceba, na nossa escala nós temos o valor de 0 associado ao eletrodo padrão de hidrogênio, os potenciais de redução positivos acima do zero são espécies que têm tendência em reduzir frente ao hidrogênio. Espécies que apresentam potencial de redução negativo frente ao potencial padrão do eletrodo de hidrogênio, que é 0, são espécies que tendem a oxidar frente à meia célula do eletrodo padrão de hidrogênio. Se nós combinarmos, por exemplo, as meias células de zinco na posição de ânodo e de cobre na posição de cátodo nas condições padrões, em uma célula como apresentada nessa tela, nós teremos um potencial padrão de 1,1 volt. Isso seria uma medida experimental. Com a tabela de potencial padrão mostrada anteriormente, nós podemos consultar os potenciais de cada meia célula e usar a equação que diz que o potencial da célula será o potencial do cátodo menos o potencial do ânodo. Para o cobre, de acordo com a tabela, o potencial padrão é de 0,34 volts, enquanto que para o eletrodo de zinco, esse potencial padrão é de menos 0,76 volts. Combinando essas informações, nós temos que o potencial da célula será de 1,10 volts. Um potencial de célula positivo denota uma célula que opera em modo galvânico, ou seja, é uma reação espontânea, e o sentido da corrente será do ânodo para o cátodo. E, de fato, o zinco será a espécie que oxida e o cobre a espécie que sofre a redução. Um outro exemplo, nós poderíamos combinar a meia célula de zinco com a meia célula de alumínio. Esse dispositivo, em condições padrões, nos forneceria o potencial de menos 0,90 volts. Nós também poderíamos chegar a essa mesma informação com os dados da tabela de potenciais padrões, em que o potencial padrão do cátodo sugerido, alumínio, seria menos 1,66 volts, e do ânodo, o eletrodo de zinco, seria de menos 0,76 volts. Combinando, de acordo com a equação, nós chegaríamos a potencial padrão da célula de menos 0,90 volts. Isso indica que essa célula opera no modo eletrolítico, ou seja, para que essa reação, como sugerida, seja espontânea, é preciso fornecer corrente de uma fonte externa.